Tem gente que faz testamento, sim, para que os filhos não briguem, e os próprios filhos podem questionar o testamento, provocar uma anulação do testamento. Então, o testamento também não é uma garantia. Olá, estamos começando mais um Neyman Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje está aqui comigo Piraju Borowski Mendes, ou Coronel Borowski. Ele é coronel da Reserva do Exército Brasileiro e consultor em planejamento patrimonial familiar. E vamos falar sobre planejamento patrimonial familiar. Ele é coronel da Reserva do Exército Brasileiro, membro platina do time Holding Brasil, consultor de planejamento patrimonial familiar, especializando em direito de família e sucessões extrajudiciais. Coronel Borowski, vou aí buscar o senhor. Meu amigo, prazer grande lhe receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Então vamos lá. O senhor é sócio fundador da PBCA Planejamento. A sua empresa ela trabalha principalmente com holding familiar. Então, como nós temos várias pessoas lá nos assistindo agora e que assistirão no futuro também, vamos começar pelo básico. O que é exatamente holding familiar? Maravilha. Começar pelo básico é sempre fundamental. Sim. Muita gente acha que holding é uma empresa. Não é uma empresa, né? Aí o seu mundo caiu agora. Porque holding é um sistema que se apoia em empresas, se constitui empresas para colocar o patrimônio da pessoa física dentro desse conjunto de empresas, pode ter uma, duas, três ou mais empresas. Processa-se a doação de cotas para os filhos, né? E mantém-se com os pais todo o poder sobre aquele patrimônio, que já não é mais deles, já é da empresa, e a empresa já não é mais deles, é dos filhos, mas quem manda enquanto viver são os pais. Então, com isso, a gente consegue organizar o patrimônio da família, consegue organizar a sucessão, quem vai ficar com o controle do quê, e evita-se o inventário. Não é um planejamento tributário, mas evita-se o inventário. Também tem pessoas que dizem que a holding familiar ela reduz o imposto sobre a herança. Não reduz. Não sei se você já ouviu falar, Neyman, no ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Já ouviu falar nisso? Não, mas meu advogado já. Então, isso aí é um imposto que você paga se você fizer uma doação, ou que os seus filhos pagam se você dá uma morrida, né? É para transmitir o patrimônio. Então, esse único imposto não é um único imposto, eles são dois impostos com o mesmo nome. Pode ter o fato gerador doação, o fato gerador falecimento. O que a gente faz no sistema de holding, a gente vai evitar o fato gerador falecimento para esse imposto e criar o fato gerador doação. Então, na prática, vou fazer perguntas bem leigas, né? Porque até para a gente começar a construir essa conversa. Então, na prática, a holding familiar evita, por exemplo, o que é sempre uma preocupação de quem vai deixar a herança, que os filhos não briguem depois, porque está tudo resolvido já. Eu vou lhe dizer que não é uma garantia, que mas... nós estamos lidando com pessoas. Sim, mas... Tem gente que faz testamento, sim, para que os filhos não briguem, e os próprios filhos podem questionar o testamento, provocar uma anulação do testamento. Então, o testamento também não é uma garantia. A doação em vida com reserva de usufruto é uma outra modalidade de planejamento patrimonial, inclusive foi a que meus pais usaram. Meus pais doaram o patrimônio em 1964. E o que aconteceu em 66, 2 anos depois? Nasci eu. Em 68 nasceu a minha irmã mais nova, mas o patrimônio já tinha sido passado para os nossos irmãos, né? E assim ficou. Depois a nossa família deu o seu jeito,
tal, poderia não ter dado jeito, poderia ter ficado ruim a coisa, sim. né? E quando você faz uma doação de patrimônio, inclusive principalmente patrimônio imobiliário, você perde o controle daquilo ali para quem? Para os seus filhos. O que não é tão horrível. Mas você perde o controle também para nora, para genro, que numa necessidade ou numa oportunidade de fazer a venda de um imóvel desses, vai ser exigida a assinatura do cônjuge do seu filho. Da nora, do genro. Ah, mas e se for criança, o meu filho? Ah, criança não tem cônjuge, mas a alienação de bem imóvel de pessoas civilmente incapazes, ela depende de autorização judicial. Precisa de um alvará judicial de autorização para vender aquilo que ela teu. Porque você doou para o filho. E ele pode ser incapaz, civilmente, por ser menor de idade ou por ter algum revés da vida, né? Que coloque a pessoa sob o regime de curatela. Então, veja a crueldade da coisa. Você era dono de um patrimônio, você cedeu para os seus filhos por amor, e numa questão da vida você vai depender de uma caneta do juiz para dizer se você pode ou não pode dispor daquele bem. Não, mas na prática, assim, ó, qual é Porque normalmente hoje, né, o grande público conhece é a coisa assim, morreu o pai, morreu a mãe, inventário. É o que o pessoal conhece, tá? Mas por que que o pessoal deve pensar em hold familiar e deixar o inventário de lado? Qual é a grande vantagem? A primeira grande vantagem, você mencionou aí, evita brigas entre irmãos. Sim. Tá? Existem famílias que os irmãos Se matam. não podem se ver. Né? Você rompe um laço Sim. por conta de um inventário que não foi feito às claras. Sim. Às vezes um irmão é inventariante e fez alguma coisa sem consultar o outro. As pessoas acham que têm determinados direitos e acabam não tendo, enfim. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, a a eficiência tributária é muito grande no sistema de holding. Como é que é isso, Piraju? Aqui no Rio Grande do Sul, o ITCMD tem alíquotas diferenciadas, né? Então, patrimônios acima de 1 milhão e alguma coisa, no falecimento se paga 6% de imposto. Então, vamos dizer que seu patrimônio seja de 2 milhões. Você faleceu, isso a valor de mercado, tá? Você faleceu, seus filhos vão ter que pagar R$ 120 mil só de imposto causa-mortes, o imposto da herança. Se esses 2 milhões, né, de patrimônio que você tem, você resolvesse fazer uma doação, aqui no Rio Grande do Sul, a alíquota seria 4%. Então, já baixaria. Economizou 40 mil aí. Já baixaria dos 120 para 80. 80. Né? Já Já é uma economia. No sistema de holding familiar, o imposto pode ficar em cima dos 80 mil, né? Esses 4%, ou pode-se trabalhar com técnicas, né, que a gente estuda aí. Esse imposto, em vez de cair de 120 para 80, ele pode cair para 40, ou para menos ainda, conforme o modelo que a gente estruturar para a sua família. Existem, então, brechas legais para diminuir ainda mais esse custo, né? Existem. Então, veja, se eu entendi, a holding familiar tem dois grandes benefícios, né? Evita o estresse entre os irmãos, ou no mínimo diminui, né? Esse estresse, porque está tudo já acordado antes, e economiza-se muito com os tributos, que eu considero uma grande vantagem, né? Teria uma terceira ainda, se me permite, Ney. Claro. Você deve ter ouvido falar já em blindagem patrimonial, né? O Neyman e eu somos da reserva do Exército. O Neyman R2, eu R1, e a gente tinha os blindados, né? Mas uma blindagem não quer dizer que a coisa fica à prova de tudo. Sim. Né? A blindagem ela tem certos limites. Então eu evito falar em blindagem patrimonial, eu prefiro proteção patrimonial. No Código Civil, artigo 49A e artigo 50,
eles estabelecem essa distinção entre o patrimônio da pessoa física e da jurídica. Então, se você exerce uma atividade empresária, que está sujeito a um revés, uma ação, seja civil, seja trabalhista, seja fiscal, numa determinada empresa, e você tem um patrimônio pessoal, se for descaracterizada a personalidade jurídica para alcançar o teu patrimônio pessoal, vai até o teu patrimônio pessoal. Mas aqui do outro lado, você tem um patrimônio que está numa outra empresa, que não tem nada a ver com isso aqui. Então você aparta isso. Teria que ter uma desconsideração da personalidade jurídica aqui e uma desconsideração inversa aqui para atingir o patrimônio que você tem hoje na pessoa física. Então você tem camadas de proteção. Quando você faz a doação para o seu filho, já não é mais em cima do seu CPF que vai se chegar a esses bens. É pelo CPF do seu filho. Ah, mas o meu filho exerce atividade empresária, e se tiver um revés, você tem maneiras legais também de, opa, vou puxar de volta. O sistema de holding familiar é muito flexível, então você pode doar, desdoar, falando em linguagem leiga. Você pode desdoar, então. Comprar por um preço reduzido, já combinado anteriormente. Tem diversas cláusulas de proteção e flexibilidade que a gente pode colocar no sistema. Agora, tem que ser um especialista para fazer isso. O leigo pode... eu vi o passarinho cantando, não sei aonde, e vou fazer aqui. É fácil. Não é tão fácil. Pois é. Agora o senhor já balizou a segunda pergunta aqui. O senhor ficou mais de 30 anos no Exército Brasileiro e foi para a reserva. O que levou o senhor a trabalhar com planejamento patrimonial da família? Então, você tem um porquê de chegar numa... Eu fiquei 36 anos no Exército. Fiz os cursos todos, né? Política, estratégia, administração do Exército, fiz MBA, fiz a Escola de Comando de Estado-Maior, fui instrutor da Escola de Comando de Estado-Maior. Nesses 36 anos de Exército, coronel, me diga o que o senhor fazia no Exército? Eu resolvia problemas, me antecipava problemas, mitigava prejuízos, né? Sempre, qualquer que fosse a área onde eu trabalhei, era o que pode dar errado aqui e o que a gente vai fazer. E se acontecer isso, né? Como que faz? Como que a gente, quais são as condutas que a gente vai exercer para resolver, para evitar isso aqui? Tá, então... Qual é a linha de ação? Justo. E hoje eu fico muito à vontade lidando com holding familiar, né? Porque no Exército eu lidava com as vidas das pessoas. Agora eu lido só com o patrimônio, que muitas vezes se confunde com a vida da pessoa, tá? Mas a responsabilidade é a mesma. E eu não sabia, Neyman, assim como você que está assistindo, talvez você não soubesse, está sabendo, eu não sabia que existia o sistema de holding familiar. Não sabia. O sistema que os meus pais adotaram, que eu já comentei, a doação em vida, isso eu já sabia. Aí, do lado da família da minha esposa, adotaram o sistema básico de planejamento, que é o não planejar. A maioria das pessoas faz isso. E quando falece, aí é obrigatório abrir o inventário. E eu vi os problemas do inventário, as dores do inventário. Eu vivi isso. Uhum. E aí eu estou numa palestra na Universidade de Santa Maria, estou assistindo a palestra, e o palestrante diz, olha, a melhor maneira de fazer a sucessão no campo é por meio de uma holding familiar. Eu digo, opa. Sucessão no campo é o caso da família da minha esposa, né? Sim. E uma fazenda, não sei se vocês conhecem uma fazenda, mas uma fazenda, eu faço a comparação com a pizza, né? Você tem que dividir uma fazenda por 3. Se for uma pizza de mussarela sem rodela de tomate, você consegue dividir igual, fica beleza. Colocou rodela, já começou a complicar. Agora imagine uma pizza com 3, 4 sabores para você dividir igualmente por 3. Não dá, não tem uma maneira justa de fazer isso. Na fazenda, você tem área vocacionada para agricultura,
outra que não dá para plantar, Tem a sede. tem a sede, tem área de mata nativa, tem areia, tem pedra. Então é bastante heterogêneo o terreno. Tem área que tem água, área que não tem água. Como que você vai dividir isso igual? É complicado. Então, a origem dos problemas numa sucessão rural passa por isso. Então, se você monta uma holding familiar, quando a pessoa falece, e é importante que ao falecer ela não tenha mais as cotas sociais no próprio nome, porque se tiver, vai ter inventário das cotas, Sim. né? Quando ela falece, aquela fazenda ela continua pertencendo a uma pessoa jurídica. Ela não vai ser fragmentada, né? Eu digo, pô, quando ele falou, Neymar, foi em 2017. Março de 2017 foi a primeira vez que eu ouvi falar em holding familiar. E eu peguei e saí procurando alguém que soubesse fazer a holding da nossa família. Que eu digo, caramba, isso é o melhor dos mundos. Sim. E eu não encontrava quem fizesse isso. Eu procurava contador, ele disse, não, isso aí é com advogado. Procurava advogado. Seria o contador. Eles, não, olha, eu posso fazer. É uma bobagem, eu ouvi isso. Bobagem isso, faz um testamento. Sim. Agora, o testamento ele não resolve a coisa. Né? O testamento vai te levar para o inventário igual. Só que ele tem que ser julgado antes. E o testamento tem a coisa que é feito também, às vezes sem ninguém saber, né? Depende, tem casos de pais que fazem um testamento e a família nem sabe que ele existe. Vai aparecer na hora que morreu o cara, o advogado chega, olha, ele deixou um testamento. E aí? Pode acontecer. E o testamento tem que ir a julgamento. O juiz pode anular o testamento, pode anular parcialmente. Enfim, então, como eu não achava quem soubesse fazer uma holding familiar, e em agosto de 2021, eu levei 4 anos. Sim. Procurando e não encontrando. Aí encontrei o camarada que ensina a fazer. O professor Márcio Carvalho de Sá, o líder, né, do time Holding Brasil, com quem a gente se reúne toda semana, a gente está em contato, se atualizando, porque essa coisa de planejamento patrimonial é como um organismo vivo, está sempre em mudança. A gente nunca faz 2 holdings iguais, porque as famílias são diferentes, Sim. porque o fisco se comporta de maneira diferente também, Sim. e a gente vai evitando criar brechas. Então, na prática, o senhor iniciou nessa área buscando uma solução para a sua família. Para a minha família. E depois externou isso para ajudar outras famílias. Aí, quando eu vi, Neyman, que tem muita gente boa e até bem intencionada achando que está fazendo holding familiar e não está fazendo, o que pode causar prejuízo para a família agora, no primeiro momento, ou gerar uma bomba relógio que vai estourar lá com os filhos, quando a pessoa não estiver mais aqui. Eu digo, poxa, já que eu sei fazer esse negócio, sim, por que não fazer também para outras pessoas? Outras pessoas, né? E Coronel, o que é, o senhor se falou no iniciozinho aí, e pode alguém da audiência não ter esse conhecimento também, o que é a doação com reserva de usufruto? Doação com reserva de usufruto. Você, assim, ó, o meu filho Neyman, que você é meu filho. Ó, arranjei um pai fazendeiro, Tá? Tô bem. Eu tenho esse livro, tá? E tenho mesmo, é meu ainda. Aí eu resolvo doar esse livro para o Neyman. Eu vou doar para ele mesmo, tem até dedicatória aqui. Olha aí, essa Tá? alegria. Mas eu não quero que ele leia o livro enquanto eu viver. Eu não quero que ele empreste o livro enquanto eu viver. Eu não quero que ele alugue o livro enquanto eu viver. Porque só quem pode ler o livro que eu dei para ele sou eu. Só quem pode alugar o livro que já é dele sou eu. Só quem pode emprestar o livro que já é dele sou eu. Então isso é uma reserva de usufruto. Doei reservando usufruto para mim. Entendi. Ok? E se eu quiser vender o livro no sistema de usufruto, eu posso vender? Posso, desde que o Neyman, que é o dono, e eu, que sou o usufrutuário, assinemos juntos. Agora, se eu colocar o livro numa holding, o livro é da holding. E a holding é de quem? Do Neyman. Mas quem comanda a holding vitaliciamente? Eu. Eu posso vender sem ter que pedir para ele.
Entendi. É uma outra maneira. Clareou? Aí tem a instituição de usufruto também. Eu posso fazer uma doação, em vez de reservar o usufruto para mim, eu instituo, por exemplo, para a Briana, pode estar assistindo a gente. Entendeu? Ó, está doado para você com o usufruto dela. Às vezes se faz a doação para netos e se institui o usufruto para o filho. Compreende? Organiza aqui a situação. Já avança lá. Né? Falar em... É sério mesmo, para você. Esse é para mim esse livro? Olha aí. Tá aqui, ó. Tá pegando aí, Brena? Nosso regimento, História do 3º Regimento de Carros de Combate, Piraju, Borovski Mendes. Isso. Ao querido amigo Jorge Neyman, com os cumprimentos do autor. Excelente, muito obrigado. Merece, querido. Esse aqui é meu usufruto, é minha herança, é meu agora. Isso aqui eu faço o que eu quiser, né? É teu. De papel passado. Papel passado, excelente, né? Falar em... Bom, o senhor me deu agora esse livro, nada mais justo que eu lhe ceder alguma coisa também, em contrapartida. Vamos tomar um chá? Vamos. Bora lá. Vamos lá. Tomar um chá aqui da nossa parceira T-Shop. E a Briana já está sinalizando para nós ali que hoje veio para nós o tiramisu, né? Achei legal que eles fizeram essa brincadeira ali com um tiramisu, né? Uhum. O chazinho tiramisu da T-Shop, que está aqui no térreo do Shopping Pontal. Esse aqui, Coronel, então é o seu. E aqui, sim, eu quero lhe oferecer um Stroopwafel da Moinho Wafers. Você já conhece o Stroopwafel? Não, para mim é uma sopa de letrinha. Aqui, esse é o biscoito mais famoso na Holanda. Olha. Então o senhor pode colocá-lo em cima da xícara, aí o calorzinho do chá vai derreter um... Tem uma técnica, então, aqui tem. assim? Isso aí. Ele já é grande por causa disso também, né? Olha. Aí o calorzinho do chá agora vai derreter um cremezinho que tem aí no meio, e depois o senhor se delicia. Virou uma ritualística vir aqui no programa agora e tomar um chazinho e comer um Stroopwafel, né? Que legal. Meu filho morou na Holanda há 11 meses. O senhor chegou a conhecer lá? Não, ele morou lá. Eu não... O senhor foi lá? Não. Ele fez um intercâmbio. Enquanto o senhor prova o seu chazinho, o seu Stroopwafel, eu vou dar alguns recados aqui para nossa audiência, tá? Vamos lá. Fique à vontade aí. Então, você, empresário, empresária, aqui de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ou de cima do Brasil para cá. Conquiste mais vendas, aproximando o seu produto do seu cliente. Com a Alfa Centro, sua empresa poderá armazenar em São Paulo, com um investimento muito pequeno, com redução dos custos tributários, com um prazo de entrega muito menor e com fretes muito mais baratos. Então, a Alfa Centro é uma solução operacional para a sua empresa em São Paulo. Vai fazer um evento, precisa de bilheteria? A U-Ticket é a solução prática e barata em bilheteria eletrônica para o seu evento. Eles são meus parceiros nos meus eventos abertos ao público, né? A gente vende toda a bilheteria por eles. Funcionam muito bem, são muito baratos, né? Calma, você não está órfão da confeitaria Maomé. Muita gente acha que a Maomé fechou. Não, eles ficaram mais de 40 anos ali do lado da Redenção, mas agora eles estão na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. E lá você pode, então, se deliciar com os doces bárbaros da Maomé. Lá com o nosso amigo Antônio e com a dona Terezinha, 95 anos, e atende lá, assim, firmona. Opa! Agora em 2000 e... Eu falei no outro programa 27, mas acho que é 26 já, que eles fazem 50 anos de confeitaria em Porto Alegre. É o mais tradicional de Porto Alegre, né? Vai viajar para vários destinos do Rio Grande do Sul ou em boa parte do Brasil, os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Eles são muito carinhosos lá no atendimento, impressionante. Eu viajei com eles agora para Bagé, para passagem de comando lá do general, né? E fui com eles. Está sem ideia de como surpreender alguém? Lembre-se, livro é um presente barato, inteligente e eterno. O livro, mandei de aqui, esse livro com dedicatória. Ninguém se desfaz de um livro com dedicatória. Pode dar um carro para alguém, uma hora que esse carro entra num negócio, um imóvel entra num negócio, agora o livro fica para sempre, né? Então vá até umas 17 lojas da Livraria Santos ou peça o seu exemplar para todo o Brasil pelos contatos que estão aí na sua tela. E agora, a gente está falando aqui também de alguma forma de direito, né? Aqui no Neyman Talk,
acontecem grandes conversas que merecem grandes proteções, grandes defensores. Precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos ou são parceiros, Dr. Felipe Graef. O telefone está aí na sua tela. E aí, Cornel, tá o chazinho e o Stroopwafel? Preciso vir aqui mais vezes. Muito bom, né? Muito bom. Esse biscoito é maravilhoso, né? É uma experiência realmente diferenciada. É a primeira vez e não haverá de ser a última. Na verdade, ser a última. Normalmente aqui eu entrego um para que seja levado de presente, no caso do Cornel, para a esposa, né? Para a Bia. Só que a Bia está aqui atrás da gente aqui, já está com um chazinho dela da Tea Shop e já está comendo Stroopwafel ali também, né? Muito Obrigado. bem, né? Obrigado. Então vamos lá. A holding familiar é para qualquer família? Pode ser, mas não é. Que depende da família. Ele é um produto, é um serviço, é um sistema que tem que ser personalizado, né? Você pode achar que é para as famílias muito, muito, muito ricas. É a Mas primeira não. sensação que dá. Mas não. Existem sistemas de holdings que têm um patrimônio de 170 mil. Eu tenho um cliente que tem como patrimônio um imóvel só. Sim. É um sobrado que ele tem, lá em Curitiba. E ele tem 2 filhos. Se ele doasse o sobrado, ele ia pagar 40 mil de imposto. Tá? No sistema que nós montamos, ele não pagou nem 20% disso. Ó. Né? Só que eles decidiram fazer. Tem famílias que têm muito patrimônio e não decidem fazer. Sim. Não sei se você já viajou de avião, né? Algumas vezes. Então, quando o avião está na pista do aeroporto ali, para decolar, e você não sabe se você entra ou não entra, não sei se eu vou, se eu não vou. Enquanto você está ali, não sei. Se o avião decolar, você ficou. Então, você não decidir alguma coisa tem tanto peso como se você decidisse não fazer aquela coisa. Né? Então, toda família pode, mas nem toda família quer. Bom. Então, todo mundo pode. Todo mundo pode. Só Pode. depende realmente de querer, né? Isso. Então, tá aí na sua tela agora os contatos do Coronel Borowski, né? Agora também Dr. Piraju Borowski Mendes, né? Especialista em direito de família e sucessões extrajudiciais, que vai levar para você exatamente o que é esse planejamento, né? Através da holding familiar. Né? Tá tudo aí na sua tela aí agora. Meu amigo, quero lhe agradecer por demais a sua presença aqui. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos hoje aqui uma plateia física, ouviríamos aquele né? Acabou, a conversa está realmente bastante produtiva. Entre em contato com o Coronel Borowski, né? E facilite sua vida, facilite a vida da sua empresa, porque a vida já nos apresenta problemas naturais, né? E se a gente já pode antecipar as soluções de alguns deles, fica mais fácil. Isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Foi um privilégio. O programa é nosso, tá? Obrigado a você que está nos assistindo aí também. Se a gente puder ajudar, né? Tamo junto, né? Então, tive o privilégio de entrevistar aqui o consultor de planejamento patrimonial familiar Piraju Borowski Mendes, Coronel Borowski, né? Muito obrigado por ter vindo e obrigado por sua companhia. Até o próximo Name on Talk. Tchau. Tchau, tchau.